Fala pessoal, fala turma, começando mais um episódio do nosso Provacasteando. Legal, né? Falar mais um episódio, ó. Já Pensou? Já estamos no segundo. Pois é. Tá, então estamos aqui hoje para tratar de um assunto bem legal. Mas a gente primeiro queria agradecer aos nossos patrocinadores, eu Erickson, Rogers. Fala aí, Roger, do nosso patrocinador. Pessoal da Limpa Alto, muito obrigado, Diegão. E tem uma novidade agora. Vamos sortear 10 limpezas de ar-condicionado. Opa! Nem combinei com o Diego, mas Meu já tô. 10 limpezas de ar-condicionado e 10 limpezas de suspensão. Independente da marca e modelo de veículo, você vai chegar lá no nosso canal no YouTube. Isso. Você curte, comenta e compartilha, que aí a gente vai sortear. Então aí tem 20 premiações para A gente você. vai escolher os melhores comentários, Os né? melhores comentários, e aí você vai ganhar um voucher. Deixa lá o seu comentário, que a gente entra em contato com você. Se inscreve lá no canal, beleza? Vamos fazer isso aí, que aí a gente não tá ganhando dinheiro, mas a gente começou a dar algumas coisas, né? Tá tudo ao contrário aqui. Tem que combinar com Tem que comprar com o patrocinador, mas já tá valendo. Já tá dando, vamos Já tá embora. valendo. Vamos embora. Gente, hoje a gente tá tratando de um tema que deu um burburinho grande aí nas últimas semanas, uma série da Netflix, a chamada Adolescência, e a gente até fez um tema legal, chamado Desvendando a Adolescência, da Netflix ao consultório. Então, assim, eu assisti, o Roger assistiu, impactou um bocado, algumas cenas, foi bem interessante, e a gente decidiu chamar uma pessoa especialista na área, que vai tratar desse assunto com a gente. Na verdade, como eu falei, né? A gente está sempre provocando as pessoas e trazendo assuntos que não estão relacionados ao conhecimento da gente, mas que o pessoal tem interesse demais. Então, hoje aqui, com mais de 10 anos atuando na área de psicologia, ela é psicóloga pela UFPE, especialista em neuropsicologia clínica pelo INAP, Instituto de Neuropsicologia Aplicada, residência em saúde mental pelo IMIP, mestrado em pediatria e ebiatria pela UFPE, doutorado em andamento em pediatria e ebiatria pela UFPE, experiência em psicologia clínica hospitalar e na atenção à crise, exatamente, e atuando como docente nos cursos de medicina e de psicologia na Uninasal de Boa Viagem e como psicóloga clínica em consultório particular no Rio Mar Trade Center. Quem está aqui é a nossa convidada hoje, doutora Renata Ramos de Santana. Doutora, obrigado por aceitar nosso convite e a coragem de estar aqui na frente de dois malucos que estão idealizando esse projeto e no segundo episódio. Muito obrigado, viu? Sou eu quem agradece o convite, né? Sempre bom estar falando de saúde mental. Eu digo que a minha vida, o meu trabalho é muito esse de produzir saúde, né? E produzir saúde mental. Então, qualquer oportunidade de falar sobre é uma honra para mim. Então, eu agradeço o convite e a confiança. Legal. Jovem, né? Pois é. Vai dar aula pra gente aqui hoje. Um currículo Engraçado que quando a gente tava falando com Renata, que ela disse que não chamasse de doutora, chamasse de Renata mesmo. Aí ela começou a falar com a gente, não, porque a galera, as pessoas, Renata, isso aqui é um bate-papo com a turma que está ali na telinha, ó. Fica à vontade, é a turma que vai te escutar e vai trocar ideia contigo, o interessante é isso aí. Então, a adolescência, né, é um tema, né, nós já fomos adolescentes, né, já tivemos filhos adolescentes, então, assim, é um tema bastante complexo. Ainda. Você ainda tem, né? Então, assim, gostaria de começar perguntando, vou chamar ela de doutora Renata, porque um ano já é doutora para mim. Ela disse que não queria não, mas tudo bem, faz o quê? Do ponto de vista, assim, da psicologia, o que define a adolescência? E quais são os maiores, os marcos principais, início e fim? Só para a gente dar uma... Sim, para dar uma situada, né? Isso. Não existe a possibilidade da gente falar de adolescência sem falar de infância, né? A adolescência ela é uma continuidade dentro do cenário de desenvolvimento, tanto físico, quanto mental, quanto social, que aquele indivíduo está passando. Então, a adolescência, apesar da gente colocar num contexto assim mais isolado, a adolescência ela é uma continuidade, né, de uma infância que já estava sendo vivenciada. Então, muito do adolescente diz da criança que o antecedeu. Então, por isso que o nosso trabalho, quando a gente fala de adolescência, automaticamente também é falar de infância. Então, a infância ela se divide em primeira e segunda infância,
né? A primeira infância, sendo até os 6 anos, a gente fala até de primeiríssima infância. Meu objeto de estudo da minha tese agora de doutorado é a primeiríssima infância, que é do 0 aos 3 anos, porque a ideia é que a gente estimule precocemente as crianças para, enfim, tornar adolescentes, adultos mais, enfim, mais produtivos e mais saudáveis. Então, a gente fala de primeiríssima infância, de primeira infância, de segunda infância, até chegar à adolescência, que para o ECA está aí dos 12 aos 18 anos. 12 né? aos 18. Isso, então a gente tem um marco que é etário ainda, a gente tem um expoente nesse cenário de estudar o desenvolvimento, que é Jean Piaget, e Jean Piaget ainda traz esse reflexo dos seus estudos, né, ainda nesses marcos etários. Então, a gente tem um marco que é etário. Aqui no Brasil, o ECA, dos 12 aos 19 anos, e para a Organização Mundial da Saúde vai até os 19, a adolescência. Há autores que já postulam que isso deveria ir até os 24 anos. Eu já ouvi falar sobre isso. Exato. Então, a gente tem uma esticada da adolescência, ou seja, o que está marcando ainda é um movimento etário. Mas a gente sabe que existem questões que fazem com que aquele sujeito, a gente se refere muitas pessoas como sujeito na área, né? Aquele sujeito deixe de ser criança, ou seja, deixa aquele raciocínio lógico infantil, a ideia do ele sabe o que ele está fazendo e ele sabe por que ele está fazendo. Então, ele vai se distanciando da lógica infantil de raciocínio e vai entrando na adolescência. Além desse marco etário, desse marco da lógica de raciocínio, a gente tem também um marco que é biológico, hormonal, o corpo que está diferente. Então, a gente tem esses marcos para a entrada na adolescência. Para a saída da adolescência, além do marco etário, que para a OMS hoje são os 19 anos, nós temos uma trinca, né, uma tríade que é importantíssima, que eu chamo de PMI, que é produtividade, maturidade e independência. Então, é produtividade no sentido de eu sair da adolescência e eu estou produzindo socialmente, eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo algo para além da minha própria existência. Então, eu estou produzindo, estou sendo um sujeito produtivo. A outra coisa é a maturidade. Então, eu deixo aquele raciocínio adolescente, aquele raciocínio que tem muito de dúvida, de incerteza, que é algo que eu acredito que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, para um raciocínio que está muito mais vinculado à realidade, né, no sentido de resolução, que é esse raciocínio mais adulto. E a outra coisa, além da produtividade e da maturidade, é a independência, a capacidade de se bastar, a capacidade de se organizar, de se manter também, não só financeiramente, que a gente sabe que a dinâmica, né, de saída da adolescência hoje em dia tem muito mais a ver com outros critérios para a independência do que com o critério financeiro. Mas, enfim, que abarque aí esses aspectos de independência desse sujeito. Quando a entrevistada é craque, eu ia fazer a segunda pergunta, quais são as principais transformações, mas ela já falou, né? Então, em duas ela já respondeu. Agora só tinha mais uma pergunta, aproveitando. Ela falou na primeira, na segunda e na terceira. E os cinquentões que não saíram da adolescência, isso é depois, a senhora responde. Né? Depois a senhora responde, né? Porque tem um termo para isso, né? Tem? Adultescência. Adultescência. Somos dessa fase. São pessoas que, em termos etários, não têm mais idade cronológica para ser considerados adolescentes, mas têm uma configuração de vida que está distante desses aspectos que eu acabei de falar. Aquela calcinha apertada que gosta de usar, não é coisa, né? Renata, vê, voltando para um pouco a questão da série, né? Quem viu, eu acho que todo mundo está sabendo que a série Adolescência trata de um adolescente de 13 anos que assassinou uma amiga na escola e tal. O que é impactante isso, né? E essa pergunta eu acho que já te fizeram várias vezes e aqui a gente volta a falar. Qual é o impacto da rede social, né? O que ela influencia nos adolescentes hoje? E se os pais, eles têm conhecimento de fato do que está acontecendo por trás de tudo isso, sabe? É engraçado, porque é o que a gente vive vendo o filho lá. Eu vou dar até um exemplo aqui. Teve um fato do Discord, que era uma rede social que fazia... acho que teve até no Fantástico sobre isso.
uma rede que pegava imagens de adolescentes em alguns atos que não eram legais e tal, e ficavam massacrando as pessoas com mensagem e tal, fazendo as pessoas até tomarem atitudes meio drásticas sobre isso. E as pessoas foram presas e tal, e numa das perguntas que fizeram para um dos pais que fazia essa rede social, e perguntaram para ele, mas você não sabia que seu filho fazia isso e tal, tal, tal? E a resposta do pai foi, mas ele estava no quarto dele, né? Ele estava lá no quarto dele com o celular na mão, e ele, na fase da gente, estar no quarto, que não existia essa onda do celular, era uma sensação de que estava tudo tranquilo. Hoje, a gente não sabe o que está acontecendo. E o que é isso na rede social, na vida dessa turma hoje? É uma grande pergunta, né? Pois Porque é. eu acho que envolve muita coisa. Eu acho que a série, né? A série é um drama, na verdade, né? A série não traz uma pauta de investigação pela investigação. É uma pauta investigativa, enfim, uma pauta até criminal, mas isso só é o pano de fundo para um grande pedido de socorro para a sociedade de olhe para o adolescente. Olhe para esse adolescente. Nós não estamos olhando, e eu falo nós não só no sentido dos pais, eu falo da sociedade como um todo, né? Que deveria olhar, cuidar, se comunicar com esse adolescente, né? Olhe para esse adolescente. Talvez o espaço do quarto, que a série também traz isso de modo não só simbólico, mas prático, né? O espaço desse adolescente no quarto não é um espaço protegido. E aí é um conflito de gerações. Porque gerações anteriores, os pais dos adolescentes que hoje são geração Z, alfa também, que já estão adolescentes, alguns. Então, esses pais, eles tiveram uma adolescência, uma vivência de suas adolescências, cujos perigos estavam muito vinculados ao lado externo do seio familiar, né? Dentro de casa eu estou protegido, o perigo está fora. Só que nessa virada de gerações, isso também virou. Essa chave também virou. Então, existe um mundo perigosíssimo dentro das redes sociais, né? Dentro da internet, dentro da própria casa, do próprio seio da família. E eu acho que é isso que faz com que esse pai do menino da série também entre bastante em crise. Porque é como se fosse tem uma égide da culpa ali, né? Por que é que eu não vi? Como é que eu não vi? Por que é que eu não imaginei isso? Né? Mas é algo que, se a gente não discute, fica difícil de alguém que teve uma vivência diferente quando era adolescente imaginar que ali, nossa, meu filho vai para a escola, volta para casa, tá o tempo todo ali no quarto, tem até poucos amigos, não vive enchendo o saco para sair, para, sei lá, usar bebida alcoólica, tá muito tranquilo em casa. Mas ele está tendo acesso a realidades que muitas vezes estão distantes da própria realidade. Ou da realidade que se esperava que ele estivesse vivendo, né? Renata, a gente sabe que nessa fase da adolescência, o pertencimento é uma coisa que o adolescente ele busca muito, né? Então, assim, nas redes sociais, isso aí é o quê? A curtida, né? Você viu que na série ele fala da questão até das cores do coração roxo ou vermelho, né? Então, assim, e a gente percebe também um certo distanciamento dos pais, que aí vem a comunicação, que eu acho que é um dos grandes problemas, é a comunicação. Sempre foi, não é hoje não, sempre foi a comunicação. E como é que esse pai pode se aproximar do filho? Porque, veja bem, o pai, ele é mais velho, então ele tem assim, uma responsabilidade maior e a maturidade maior para ter essa aproximação do filho. É claro que o adolescente também tem que ceder um pouco, mas a responsabilidade maior é do pai. Como é que ele consegue ter essa comunicação com o pai? O que é que você, assim, orienta os pais que estão nos ouvindo aí, assistindo? Existe alguma fórmula mágica? Você poderia falar para a gente? Sim, eu volto para algo que eu falei no início, que o adolescente ele não é algo que surge do nada. Ele já dá sinais, né? Quando da infância, principalmente da segunda infância, uma criança de 10, 11 anos, ela já está dando sinais do adolescente que vai ser. Claro que isso pode ser mais sutil, mas ela já traz. Então, a gente precisa observar como é que foi esse afeto, como é que foi esse vínculo desse pai, dessa mãe com essa criança.
Porque a partir de como é que foi esse vínculo com essa criança, é que a gente vai poder encontrar caminhos para investir agora na adolescência. Então, o que é muito comum quando eu escuto no consultório? É de não, eu estou muito mais distante dos meus pais agora que eu estou adolescente. A partir de quando? Sei lá, a partir dos meus 13 anos. Quando eu não quis mais sair com eles, sei lá, no fim de semana para comer em algum lugar. Eu quis fazer minhas coisas. E aí os meus pais continuaram fazendo as coisas deles, não me entenderam e começou a ser, foi sutil, foi devagarzinho. Com o tempo, um abismo. E aí, ou seja, você sai daquele cenário de infância em que os pais têm controle sobre aquele sujeito e vem para um cenário de descontrole. Eu não controlo mais, porque eu, na verdade, eu não estou sabendo lidar com o desejo daquele adolescente ou com o que faz sentido para ele. Então, eu acho que o vínculo, o afeto, é o gancho que vai fazer com que eu retome essa aproximação que eu tinha quando era uma criança, quando ele era... quando ele estava ainda sob o controle, sob os meus olhos ainda. Entendi. Então, eu percebo, Erickson, que tem pais que fazem isso com maestria. O que é que eles fazem, né? Eles trazem os filhos para dentro de casa, dos coleguinhas principais. Aí você percebe que é mais harmônico o ambiente, a comunicação Sim. é melhor, porque nessa idade os pais até se questionam por que escuta mais o colega do que o pai, né? Nessa fase. Então... Essa pergunta que o Roger fez, eu estava até, na hora que você estava falando, eu estava formulando isso, né? Porque essa dificuldade, o pai não tem a noção ainda do que o adolescente está vendo lá na sua internet, lá no quarto, quietinho na dele lá. Qual é a estratégia? Que estratégia a gente consegue ter para se... Eu estou falando isso porque eu tenho um filho, eu estou exatamente nessa fase do meu filho estar lá no quarto e tal. Eu até falei contigo quando a gente estava vindo para cá, quando eu pergunto pro meu filho... Tem que marcar a consulta. Aqui, né? Quando eu pergunto pro meu filho assim, filho, como é que foi a aula? Boa. Acabou. Eu digo, opa, boa. Então, boa. Assim, que estratégia? Aí eu tô entrando aqui já na consulta contigo, assim. Sim. Que estratégia se usa para ter essa aproximação de saber o que é que ele de fato está vendo no celular dele, se a gente consegue obter essas informações e que estratégia usar para chegar até lá. E junto isso vai outra pergunta. Essa tanta tecnologia que tem hoje no mundo, os adolescentes hoje conectados, eles estão mais sozinhos ou não? São duas perguntas, né? Eu acho que tem uma solidão muito grande. Eu acho que até essa coisa de pertencer, para eles também está muito mais sutil. Então, uma coisa que eu percebo é uma labilidade, né? Uma instabilidade de... Eita, eu achei que tal grupinho gostava de mim, mas eu percebi que não gosta mais. Bolhas, né? As bolhas. Então, até para eles está mais difícil, porque o relacionamento deles também está muito atravessado por essas conexões que são virtuais. Então, às vezes, eles têm uma rotina de se encontrar com os colegas na escola, mas, sei lá, de repente descobrem que rolou uma festinha e eles não foram chamados. Isso. Eu não fui chamado para a festinha, então eu só sou amigo deles na escola. Então, tem uma dificuldade também para eles, porque em outras gerações o encontro era muito mais presencial. E para eles tem essa coisa do no presencial é de um jeito, no virtual é de outro jeito. Então, eles também têm de ficar se medindo o tempo todo. A que grupo eu pertenço? São meus amigos? Não são? Entende? Então, muitos até trazem um relato, que para mim é muito preocupante, de que os amigos que eles têm são virtuais. Não, mas você não tem um grupo na sua escola, não tem o seu vizinho do prédio. Não, mas assim, amigo são os do meu grupo lá, do Discord, do Twitter, ou sei lá de que aplicativo eu estou utilizando. Cara, que Então, eles trazem muito isso, assim. E fica tudo muito distante e muito impessoal. E aí, sobre a primeira pergunta, que tem a ver também com isso, pegando um gancho, eu gosto de pensar em 3 coisas, sabe? Que é muito do que eu penso também dentro do consultório para tentar acessar esse adolescente. Eu acho que a primeira de todas é segurança. Eu acho que os pais têm de promover para os filhos um espaço seguro, né? Não que eu vou aceitar tudo que você falar, o que você fizer, mas saiba que aqui você tem um lugar seguro para recorrer quando você precisar, quando você errar, para falar sobre algo. Até para dizer como você tá, sem querer falar o que foi que aconteceu. Então, esse espaço de segurança, sabe? Eu acho que o adolescente, o que ele quer é sentir que tem um espaço de segurança, que ele pode usar ou ele não pode não estar a fim de usar. É como quando eu digo no consultório, aqui
Eu explico como é que funciona a sessão, eu digo, ó, você pode ficar à vontade para falar o que você quiser, eventualmente eu vou fazer perguntas. Se você não tiver a fim de falar sobre aquilo, você fala para mim, Renata, eu não estou a fim de responder, não quero falar sobre isso, não vou levar para o coração, não vou ficar chateada. Aí eles começam a rir. E aí é isso, é fazer com que eles percebam que tem um espaço seguro para eles falarem. A segunda coisa é o afeto. Além da segurança, o afeto. Então, saber que ali tem afeto, dizer que gosta, eu percebo que às vezes os adolescentes trazem muito isso. Eu nem sei se meu pai gosta de mim. Mas assim, ele falou que não gosta, ou então eles trazem pronto, meu pai não gosta de mim. Tá, mas foi o seu pai que falou que não gosta de você, é uma ideia que você tá Cara, não aí sei se pensando. Opa, aqui, ó. E aí, Puta merda, cara. e aí o adolescente diz, não, ele nunca disse que não gosta de mim, mas eu acredito que ele não gosta de mim, né? E aí não tem muito essa coisa direta de dizer eu amo você, eu gosto de você, olha, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu tô aqui junto, eu sou seu irmão, né? Então falta mais segurança e falta mais afeto. Afeto não no sentido de falta de amor, tá, gente? Mas de afeto, Genuíno mesmo. de fortalecer o vínculo. O vínculo, gente, ele é estabelecido. Existe um vínculo, um estabelecimento. É com vocês dois. Vocês têm uma parceria aqui, vocês trabalham juntos. Imagino que volta e meia vocês também se coloquem pessoalmente um para o outro. Mas se vocês não fortalecerem esse vínculo, o vínculo que foi estabelecido no início, ele vai ficar fragilizado. Chega um momento que ele desfaz. Então, com o filho adolescente, acontece muito isso. Então, segurança, afeto e a outra coisa é interesse. Tenham interesse pelo que os adolescentes querem falar. Eu dou sempre o exemplo do sorvete quando eles chegam. Eu digo assim, fulano, veja só. Aqui você pode falar sobre o que você tiver afim. Vou dar o exemplo do sorvete que eu sempre dou para todo mundo que chega aqui no meu consultório. Quem já passou por mim, quem foi meu paciente, vai lembrar do exemplo do sorvete. Eu falo assim, eu saí de casa, Renata, hoje, para tomar um sorvete de baunilha. Quando eu cheguei, só tinha sorvete de morango. E aquilo acabou com o meu dia. Eu não sei nem explicar, mas aquilo me afetou de uma maneira, acabou com o meu dia. Se isso é importante para você, a gente vai falar aqui na terapia. Então, na família tem de ser do mesmo jeito. Se aquilo é importante para o seu filho, pode ser a maior bobagem para você. Mas escuta, tem um interesse genuíno. É isso que os adolescentes querem, né? Ser ouvidos. Na própria série, o menino, ele traz um pouco disso para a psicóloga que está atendendo, né? Não no cenário clínico, no cenário jurídico, né? Ela está muito mais no processo investigativo. Mas ele a questiona se ela gosta dele. Exatamente. Ou seja, isso diz de uma falta. Tá faltando isso. Exato, tá faltando segurança, tá faltando afeto e tá faltando interesse dentro de casa, né? Verdade. Na série, eu percebo que tem uma preocupação muito grande pela questão da aparência e aceitação, né, dos adolescentes nas redes sociais. Isso é comum lá no teu consultório aparecer essa mesma preocupação? Demais. Eu sou muito feia. Ou os meninos, ninguém gosta de mim, as meninas não olham para mim. Aparece demais. Por quê? Porque como internamente eu sou muito inseguro, que a adolescência você está construindo a sua identificação, né? A sua identidade, perdão. Isso se dá a partir de identificações que você faz com o mundo. Para o adulto, isso já está um pouco mais resolvido, embora tenhamos inseguranças e muitas. Mas para o adolescente, isso é ainda mais bagunçado. É como se fosse um quarto bem bagunçado. É o caos. Internamente, a maior parte deles está ainda muito inseguro, em vários sentidos. E eles projetam, né, essa segurança do lado de fora. Então, eu estar muito bonita, eu ser muito bem aceita pelo outro, eu estar inserida em determinado grupo, isso traz uma segurança que eu internamente não tenho. Que para o adulto é um pouco mais tranquilo. Eu tenho poucos amigos, eu fui desarrumado mesmo, mas eu fui e foi ótimo, né? Para o adolescente, isso tem outro nível, né? Por quê? Porque o adolescente ele está tentando buscar uma segurança que ele não tem internamente do lado de fora. E de novo a comunicação, né? Como está muito distante dos pais, aí o coleguinha ali da escola é o que vai ser o confidente dele ou o psicólogo, né? Porque alguns que têm, muitos não têm acesso, né, a isso. Infelizmente. Aí, aproveitando, eu queria te fazer uma pergunta também, que é sobre isso aí, como a comunicação não é tão boa, né, a gente percebe, e como é que é abordar temas delicados como sexualidade, né, relacionamentos amorosos,
gravidez. Então, como é que chega isso lá no teu consultório? Porque hoje em dia a gente percebe que é uma distância muito grande e o pai não quer falar sobre esse assunto, tem vergonha, tem um tabu que não deveria ter, né? Sim. Como é que você recomenda aos pais para aproximar mais dos filhos? Porque eles precisam ter essa conversa, né, com seus filhos. Esses temas Sim. delicados. É como você falou, né, Roger? Eu acho que se eu não tenho uma comunicação mínima com ele, né, para que ele se abra para falar de coisas banais, como é que eu vou ter abertura para falar de coisas que são de foro mais íntimo, né? Então, é o que acontece na terapia, por exemplo. Nem todo mundo chega contando suas maiores inseguranças, né? Mas tem gente que leva um tempo para trazer algumas coisas, é natural. Porque é uma questão de se sentir seguro, de ter esse vínculo. Então, isso é análogo à relação familiar também. Então, eu preciso me comunicar bem, tranquilamente, sobre assuntos banais, assuntos rotineiros daquele adolescente. E deixar esse canal sempre aberto, para que ele possa, em algum momento, trazer algo mais íntimo. Eles nunca vão trazer tudo 100%. Eu acho que também já é adoecedor, e aí eu falo pela minha experiência, tá, clínica, é adoecedor um adolescente que traz toda a sua intimidade, todas as suas inseguranças, todas as suas questões, especialmente sobre sexualidade, para o pai e para a mãe. Eu acho que tem coisa que tem de ficar no privado, no íntimo, ali entre os pares deles, entre os adolescentes, né? Porque eu acho que isso ajuda a fortalecer a identidade do adolescente. O adolescente que está ali colado com a família, tudo leva para a família, tudo, o canal está aberto demais, está a céu aberto, é preocupante, porque é como se fosse um adolescente que não saiu da infância. Entendi. Porque ele precisa ter esse pé fora também da família. Ele precisa ter coisas que ele conversa com os amigos que ele não vai falar com os pais. É uma visão diferente, né? Tem que aumentar essa cosmovisão das coisas. Existe algum estudo, algum tipo de número assim que diga qual é a idade ideal para que eles possam ter esse acesso à rede social de uma forma tão aberta? Existe um critério, eu acho que você também deve ser procurada por pais, né, que devem te consultar e conversar contigo para saber em que momento libera esse acesso para os adolescentes ou para o filho dele e tal. Existe uma idade. Só um dado que eu queria falar aqui que a gente pegou ontem, e é um absurdo, né? A gente pegando o ranking de tempo médio diário de uso de smartphone para adolescente. A gente tem, em primeiro lugar, Filipinas com 9 horas e 14 minutos, né, de uso. Aí vem o Brasil em segundo lugar com 9 horas, o tempo médio. Então, se existe uma idade e o que seria legal, assim, a partir de que momento liberar esse acesso? Porque a gente vê hoje, o pai lá está com o Instagram dele, o filho acabou de nascer, já tem o Instagram do filho, a criancinha lá e tal. E aí começa essa exposição, vamos dizer assim. O que é que tu recomenda? Sim. Na primeira infância, que vai até os 6 anos de idade, a gente não recomenda de maneira alguma. Então, a criança com até 6 anos de idade, a gente não recomenda essa exposição às telas, né? Com frequência, tá? Não é que não possa acessar de alguma forma, mas com frequência, rotineiramente, a gente não orienta, certo? Quando a criança já está um pouco maiorzinha, aí já pode ter algum acesso, tá? E aí eu não estou falando de rede social, estou falando de tela como um todo, depois eu vou falar de rede social, tá? Aí já seria interessante que ela tenha acesso até para ela se incluir também no grupo, né, com outras crianças. Então, aí você já permite, mas você faz isso com supervisão, tá? A criança está usando, a criança, sei lá, de 8 anos, 7 anos, está usando e você está perto observando o que ela está usando. Quando a gente fala de adolescência, a gente orienta que esse uso aconteça, mas que a gente orienta a usar o temporizador, que é o que muitos pais de pacientes meus fazem. Eles liberam, sei lá, 2 horas por dia de internet. E aí o adolescente, ele que vai escolher o que ele vai fazer naquelas 2 horas. Ou então bota, sei lá, 1 hora de Instagram. E aí o adolescente sabe que depois de 1 hora vai travar ali para ele não vai mais continuar utilizando, né? E sobre rede social, no mesmo mérito do uso das telas. Só que aí precisa dessa supervisão. Então, se você tem um adolescente que tem rede social,
é interessante fazer, de alguma forma, uma supervisão, né? Não necessariamente entrar na conta do adolescente, mas vai lá, vê o que é que o seu filho tá postando, conversa com ele, né? Abre o celular ali junto com ele, pergunta o que é que ele tá vendo, abre o algoritmo já leva a gente Isso. para o que a gente tem visto, porque a gente tem curtido. Então, se você pede pro seu filho só abrir o feed ali, abre teu feed aí para ver o que tu tá curtindo. Não tô vendo suas conversas não no direct não. Só quero ver o seu feed. Pelo feed ali, você já tem noção do que o teu filho está acessando, os conteúdos que estão aparecendo mais. Mas a chupeta virtual, né, que chama hoje em dia, né, o celular, o menino tá chorando, você entrega lá, tem uns vídeos educativos bacanas, mas eu acho que isso tem tornado as crianças e adolescentes mais ansiosos, né, Renata? Tava até vendo aqui, num dado da OMS, 2019, né, 58 milhões de crianças, adolescentes já com transtorno, né? Então, assim, aí eu tava vendo aqui, ó, de 4,4% dos jovens entre 10 e 14 anos e 5,5% entre 15 e 19 anos sofrem de algum transtorno de ansiedade. Então, você acha que a tecnologia potencializou isso aí? Aumentou esse... Sim, tem uma relação diretamente proporcional, né? Quanto mais eu uso tecnologia, já tem diversos estudos sobre isso, inclusive, né? Quanto mais eu faço um uso aí das tecnologias, nesse sentido, que a gente está falando dos excessos, mais eu estou propensa a estados de ansiedade. Não necessariamente um transtorno, tá? Eu não estou falando que todo mundo que usa muito né, vai desenvolver o transtorno. Para desenvolver o transtorno, precisa ter, enfim, outros fatores aí influenciando. Mas são mais prevalentes nas crianças e nos adolescentes, Isso. né? Esses... Mas aí você tem uma propensão maior à ansiedade, sim. Você tem uma propensão maior. Por quê? Quando a gente está dentro... Vou usar o Instagram como exemplo, né? O Instagram é o padrão ouro para essas visualizações aí. Quando você entra no Instagram, você está hiperestimulado. Então, o teu cérebro está hiperestimulado, né? Naturalmente, o nosso cérebro ele é feito para selecionar estímulo. A atenção é um processo mental. A atenção tem a ver com selecionar estímulo. Quando a gente fala de quem tem déficit de atenção, quem é muito hiperativo e tem dificuldade de focar, é justamente porque tem dificuldade de selecionar estímulos. Eu estou aqui numa sala que tem um monte de coisas, tem um equipamento de som, tem você e seus rostos, tem objetos, mas eu tenho de selecionar um estímulo. Então, hora eu estou olhando para você, hora eu estou olhando para você, hora eu estou olhando para a luz para lembrar de alguma coisa. Então, o nosso cérebro, ele é desenvolvido, ele é feito para selecionar, captar os estímulos e selecionar. E o que é que está acontecendo com o ser humano nessa égide pós-moderna das redes sociais, das tecnologias? A gente está sendo hiperestimulado. Então, quando eu sou hiperestimulada, eu vou tendo cada vez de fazer mais esforço mental para poder selecionar os estímulos. E isso vai, com o tempo, afetando a minha capacidade de ter uma atenção mais concentrada, ter uma atenção mais seletiva, enfim, focar no que realmente importa. Então, por isso que você vê cada vez mais alunos que têm muita dificuldade, por exemplo, fala da minha realidade, né? Alunos que têm muita dificuldade de focar numa aula com conteúdo mais simples, mais tradicional. A gente precisa fazer algo, precisa mobilizar a turma, né? Por quê? Porque cada vez mais a nossa sociedade, ela tem essa limitação com a seleção de estímulos. E isso afeta tudo, né? A gente vive numa fase hoje em que temos muita informação. Se a gente abrir aqui o ChatGPT ou o Google, a gente descobre o que a gente quiser. Mas a gente não está numa era de conhecimento. Tem muita informação e pouco conhecimento. Porque a gente está com dificuldade de selecionar as informações nesse número hiperestimulado que a gente recebe. Então, talvez seja porque você vê uma crise tão grande assim, às vezes até de identidade, né? Porque como você tem... A gente já sofria na nossa época, né? Uhum. Há uns 5 anos atrás, quando a gente era adolescente. Então a gente já sofria bastante. Então, que não tinha tantas opções. Hoje você tem tantas opções e o adolescente continua sem saber o que ele quer, né? Naquela fase dele. Aí vem a pergunta aqui,
Como ajudar um adolescente a descobrir seus interesses, paixões e talentos? Eu acho que é uma pergunta que eles querem saber, né? Até aproveitando aí a tua pergunta e entrando no outro assunto, né? O adolescente, quando ele está lá no Instagram e tal, no TikTok da vida, ele tem uma briga constante com uma pessoa chamada algoritmo. O cara, ele não tem habilidade suficiente para dizer se aquilo é ou não interessante para ele, porque o algoritmo é 10 vezes mais inteligente do que ele. Então ele fica preso Qual naquela prompt, tela, né? Qual ele fica prompt, preso né? naquela tela o tempo todo e o algoritmo só prendendo cada vez mais ele ali, porque ele não tem um discernimento ainda de dizer, não, isso aqui eu não vou ver, isso aqui eu... Tem a maturidade. Exatamente. Então, Sim. complementando. É o passivo, né? Como é que a gente chama? Telespectador, não. Como é que a gente chama a pessoa que está na internet? Eu me perdi. Fugiu a palavra. O inscrito, a pessoa que está acompanhando os canais, né? Seguidor. O seguidor. Seguidor. Isso. Famoso seguidor. Obrigada. O seguidor passivo. Como é o seguidor passivo? Inclusive, nos próprios celulares, tem muitos celulares que já dizem quanto tempo você passa naquele aplicativo. E o Instagram, o TikTok, eles ganham disparado em relação ao YouTube, ao Google, a outros aplicativos. Por quê? Porque o TikTok e o Instagram, eles produzem essa passividade do seguidor. Então, o seguidor, ele fica passivo ali, ele fica só recebendo estímulo e não tem esse exercício cerebral, né, de selecionar o que é que ele quer, de pensar o que é que ele quer. Isso afeta a pergunta que você trouxe, foi perfeito, a cadeia aí de ideias. Isso afeta essa habilidade de discernir o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é interessante para mim, o que não é interessante para mim, né? Porque a gente percebe que tem pais ainda que não sabem o que quer. Imagina como é que eles vão orientar o filho, né? Então, assim, Aí entra outra pergunta para você. E qual a hora de pedir ajuda? Qual seria o momento, assim, de pedir ajuda? Sim. Psicólogo ou para um adolescente que está nos ouvindo, assim? Porque a gente até falou no podcast a crise existencial, lembra que a gente falou tal? Tu tá perguntando qual é o melhor momento de pedir ajuda. Aí eu complemento. Qual seria esse momento? Essa ajuda que chega no teu consultório é muito mais por parte do pai ou por adolescente que tá... Como é que é essa proporção? O que é que tá indo? Qual é o melhor momento de pedir ajuda? É uma pergunta. E quem vai? Mas essa proporção é o pai que tá levando ou é o filho que em algum momento chegou e disse que queria estar lá para conversar com a Procura pessoa? você direto, entendeu? Isso é interesse nessa... Interessante. Só voltando e terminando de responder o que você havia colocado, mais uma vez o aspecto da comunicação é importante, né? Então, como é que eu vou ter acesso ao que é interessante para o meu filho, ao que não é interessante para ele, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que faz sentido para ele ou não, se eu não estou conseguindo escutar, se eu não estou conseguindo acessar. Então, a ideia é acessar, até para ajudar o adolescente a se descobrir também, né? Como eu falei, a construção da identidade adolescente, ela se dá muito a partir do outro. E como os pais se afastam, eles acabam bebendo na referência só externa e não da família. Então, a ideia da família se aproximar é ficar também como uma referência, como quando eram na infância para eles. E a conexão, né, que você falou, eu achei fantástico lá no início, né? A conexão começa quando ela é criança, né? E vai... Não é quando é adolescente, você tem que ter essa aproximação. Esse afeto já vem lá da infância e tem que ser genuíno. Sim. E aí o que acontece? Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala muito de crise, né? E o que é crise? Vou falar, acho que vocês entendem mais dos aspectos econômicos quando a gente fala de crise, né? Uma crise econômica, ela diz de uma desorganização no caixa, enfim, no cenário econômico do país até, ou enfim, ou de uma empresa um cenário mais micro. Enfim, há uma desorganização, uma instabilidade nas finanças, né? Nos recursos, nos acessos. Então, quando a gente fala de crise mental, é análogo. A pessoa tem um desequilíbrio, tem uma desorganização, tem um descontrole, tem uma dificuldade muito grande de se organizar, de enfrentar os problemas, né? De dar conta das coisas sozinho. Então, o cenário que chega geralmente quando do consultório é um cenário de crise, é um cenário que esse adolescente ele já está
Já tirando, no limite de alguma tá no limite de alguma coisa, Não sabe perfeito. lidar com as Exato, como tá sabe. com uma baixa tolerância à frustração, que é um carro-chefe hoje em dia, até para essa geração alfa, que é criança hoje, uma baixa tolerância à frustração, eu não suporto ouvir não, eu não quero ser frustrado, eu não quero sofrer. É o meu primo. Mas, Renata, mas aí tem a ver também com a educação, né? Dos pais, um pouco disso aí, né? Porque o filho é o príncipe, né? Então, ele é o melhor de tudo. Sempre, eu acho que isso vai criando essa narrativa na cabeça da criança. Eu acho que ele cresce, aí tem essa baixa... Sim. E aí é um recado muito duro que eu mando para as famílias, né? Que é assim, a criança, o adolescente, ele precisa se frustrar. Ele precisa ter seus sofrimentos, precisa ter suas histórias de sofrimento. É muito triste falar isso, mas é necessário. A gente que é adulto, a gente precisa também ter inquietações, né? Vocês, por exemplo, para criar um momento interessantíssimo como esse, riquíssimo como esse, vocês tiveram inquietações, né? Então a vida é muito disso, né? É de achar que não está tudo certo, de que tem alguma coisa que precisa ser feita, tem alguma coisa que precisa melhorar. Então, há muita dificuldade da gente manejar a adolescência no consultório justamente por isso, porque é uma baixa tolerância à frustração. O adolescente, ele não quer ser contrariado, ele não quer ouvir não, né? E aí chega num cenário em que eles estão no limite, no relacionamento com a família, tirando muitas notas baixas, teve algum conflito externo com alguém, ou o pai e a mãe descobriu que estava vendo algum conteúdo ilícito na internet. Então, o que geralmente chega é um cenário de crise. A gente espera que não precise chegar nesse cenário de crise para acessar o consultório. Mas o que chega geralmente é isso. Agora, um padrão que eu estou percebendo que tem mudado, que aí é um elogio que eu faço à geração Z comparado com as nossas gerações, enfim, gerações anteriores, é que eles são mais sensíveis ao cuidado da saúde mental. Então, por exemplo, alguém da geração da milênio ou de outra geração... Baby boomer. Baby boomer, geração A gente é X. X. A gente é X. Cara, demonstra a identidade aí. X, Y, enfim, baby boomer. Das outras gerações, a gente ainda pensa duas vezes. Eu preciso de terapia. Talvez, eu escuto muito do adulto isso, né? Há muito tempo que quando é que começou isso? Faz uns 3 anos, faz uns 5 anos. Agora que eu estou indo para terapia. A geração Z, ela é mais sensível a esse cuidado da saúde mental. Então, a geração que está mais aberta. E aí, o que eu estou percebendo é que, em muitos casos que eu atendo, são os próprios adolescentes que pedem para ir à terapia. Que bom. Eu estou atendendo 3, por exemplo, agora, que os 3... eles que pediram para a família. Eu quero ir à terapia, marca a terapia para mim, eu preciso desse espaço, eu estou sofrendo. Tem uma dificuldade grande do público hoje, da turma da nossa geração X, em lidar com essa geração Z. Pelo fato que eu tinha falado com você, a gente estava conversando, deles serem muito questionadores a tudo. Né? A gente era daquela época que alguém chegava e mandava fazer, a gente ia fazer e acabou. O pai falava, só bastava olhar, né? E hoje em dia, tudo tem um questionamento. E, por um lado, eu entendo que eles não estão errados, entendeu? Ele, assim, é normal e a gente está aqui fazendo uma proposta de que as pessoas realmente façam isso, perguntem, se questionem e tal. E hoje as pessoas não estão acostumadas a lidar com esse tipo de pessoas. A gente fala muito, isso é até o assunto do nosso próximo episódio. A gente vai falar sobre isso dentro das empresas. E aproveitando um ponto, para você ver como as coisas ligam a questão do que a gente fala no mundo corporativo, trazendo para o lado até de dentro de casa. Eu já escutei 3 vezes você falar uma coisa que chama muita atenção, que é escutar. Né? E aí entra naquela velha... Não ouvir. E naquela coisa do que a gente fala no mundo corporativo, e que eu aprendi muito, muito recente, no processo que eu passei recentemente, sobre o chamado a escutativa. Não é apenas escutar por ouvir, mas escutar por entender o que a outra pessoa quer falar. E eu acho que isso que você está falando de escutar de fato é o que mais falta no mundo no geral, no meu ponto de vista. Seja no corporativo, seja nas amizades entre pessoas mais velhas ou na adolescência. Então, esse ponto aí me chama muita atenção, que a gente traz para o mundo corporativo para a realidade de hoje, até com os pais dentro de casa, com os adolescentes. Ô, Renata, eu queria fazer uma pergunta aqui, que eu sou curioso. Eu tenho um casal, né, de filhos, fui abençoado com um casal. Assim, por que
menina, de um modo geral, a mulher, né? Você vê em todas as famílias, amadurece mais rápido do que o homem? Essa é uma pergunta que eu tenho uma curiosidade Pergunta enorme. de milhões. De milhões. Porque a psicologia, ela explica isso, porque... Aí, Roger, é uma boa pergunta mesmo. Por que a mulher ela amadurece mais rápido? Isso é uma pergunta não só da psicologia, mas é quase uma pergunta antropológica, né? Filosófica até, eu diria. Já te fizeram essa pergunta? Já fizeram. Mas veja, eu penso em muita coisa quando me fazem esse tipo de pergunta, né? Essa questão de gênero. Porque acho que primeiro tem uma questão ocidental nessa pergunta, né? Nessa inquietação. Porque a nossa cultura ocidental é diferente de outras culturas, né? Então, a gente tem uma cultura em que a mulher tem esse espaço de fala. A mulher tem esse protagonismo social, né? Que bom que nós temos. Existem sociedades ainda em que isso não é naturalizado, né? E aí, eu acho que tem uma questão muito social, muito antropológica nesse sentido, sabe? Muito mais construída socialmente do que em termos psicológicos mesmo. Se a gente for falar em termos neuroquímicos, cerebrais, de habilidades mesmo, né, psicoemocionais, tanto o homem quanto a mulher, eles têm todo o aparato para se desenvolver na mesma cronologia, no mesmo segmento, né, como é esperado. O que a gente percebe é que socialmente existem diferenças, né? Um homem, ele é colocado num lugar que para a mulher é colocado de forma diferente, né? O que eu percebo é que parece que as mulheres, elas são criadas diferentes dos homens. Existem cobranças que são feitas ainda para a menina, que não são feitas para o menino. Então, a menina, ela acaba sendo mais cobrada, e eu falo tanto pela minha realidade de sala de aula, dando aula, né, nos cursos de graduação, quanto nos casos que a gente discute, nos estudos que a gente busca, quanto na minha realidade na clínica mesmo. De que essa mulher, ela é cobrada para desenvolver algumas habilidades, principalmente interpessoais, muito mais do que os homens. Então, a mulher, ela é cobrada a se explicar um pouco mais, né? Tem um pouco de machismo também envolvido nisso, né? Então, a mulher, ela é cobrada para se explicar um pouco mais, para arranjar um jeito de falar que não pareça tão grosseiro, e isso vai fazendo com que ela desenvolva a habilidade, aquela coisa de selecionar estímulo. Eu tenho uma ideia na minha cabeça, mas eu não posso vomitar essa ideia, porque eu sou mulher, sou delicada. Então, eu tenho de ser polida. Então, eu vou selecionando as palavras e vou me articulando melhor de forma interpessoal do que o homem. Então, dá a impressão de que a mulher, ou a maioria, de que a mulher naturalmente, ela é mais desenvolvida, ou ela desenvolve mais rápido do que os homens. Mas eu acho que é muito mais por uma cobrança externa, muito mais de fora para dentro, do que em termos de aparato mesmo, fisiológicos, psicológicos, né? Hoje a população feminina é maior, né, do que a masculina aqui no Brasil. Mas assim, no consultório, criança, adolescente, de cada 10, quantos são homens, quantos são mulheres? O gênero masculino, o gênero feminino hoje? Eu estou bem dividida na minha realidade. Tá meio a meio. Inclusive, homens adultos têm procurado mais. Eu acho que isso é algo importante para pontuar. Precisamos falar do sofrimento masculino. Isso, que na série, né, também mostra muito isso aí, né? Eu vou dar uma parada agora, o papo tá muito bom, até porque eu tenho um filho adolescente, coisas que ela tá falando aqui que a gente fica pensando. Eu já mostrei pra Roger aqui, tem hora que ela fala, quando ela falou do fato lá, que a criança, o adolescente chega lá que diz que o pai e a mãe não gostam, me arrepiei aqui, porque é um troço que não dá pra entender, não. Mas vou dar uma paradinha agora rápida, vou mostrar aí um vídeo de 1 minuto do nosso patrocinador e depois a gente volta aqui pro papo, a gente continua. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, faço parte do Grupo Limpar. E hoje eu estou trazendo para vocês aqui essa ferramenta e esse equipamento que é patenteado pelo Grupo Limpar e que ele vai fazer um trabalho de limpeza do ar-condicionado através da escovação dos dutos do ar-condicionado. Só e exclusivamente só a Limpar tem essa tecnologia. Pessoal, o que esse equipamento faz é muito diferente do que se encontra no mercado. Isso não é uma solução química de limpeza do ar-condicionado, é uma solução mecânica. Essa escova rotativa vai entrar nos dutos, ela vai começar a bater em todas as paredes do duto, vai soltar toda a sujeira e na mesma hora eu consigo retirar essa sujeira através desse cano de sucção, jogando toda a sujeira que estava presa nos dutos do ar-condicionado para dentro da máquina. Dentro da máquina eu tenho um filtro que vai recolher toda essa sujeira e a partir do momento que esse filtro é retirado da máquina,
Eu coloco num saquinho, grampeio na ordem de serviço e mostro para o cliente o que efetivamente saiu de sujeira dentro do carro dele, dentro do sistema do ar-condicionado dele. É uma metodologia de venda absolutamente avançada, diferente, visual. Aqui a gente consegue provar para o cliente que realmente o carro dele estava sujo. Pessoal, vamos entrar num assunto aqui chamado, todo mundo conhece, bullying e cyberbullying. Aí eu peguei alguns números, né? De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde da Escola Pense, do escolar, né, que é o Pense, realizada pelo IBGE, aproximadamente 13,2% dos estudantes brasileiros de 13 a 17 anos relataram ter sido vítimas do cyberbullying. E aí vem um ponto que me chama muita atenção, né? Uma pesquisa envolvendo 188 mil jovens, né, revelou que 20% das vítimas de cyberbullying consideram que a vida não vale a pena. Ou seja, 188 mil jovens. 188 mil, 20% a 36 mil adolescentes dizem que a vida não vale a pena após ter sofrido do cyberbullying. E aí eu entro na pergunta, Renata. O que é o bullying? O que é o cyberbullying? E se isso está presente forte no teu consultório? Sim, bastante. Mais uma vez, tem três coisas importantes sobre o bullying, né? O bullying ele é um comportamento que é direcionado para um terceiro. Ele é um comportamento agressivo, repetitivo e intencional, tá? Então, aconteceu uma vez, não é bullying, né? Tem de se repetir e tem de ser intencional, né? Ou seja, se alguém está tendo um comportamento agressivo, com um adolescente está tendo com outro adolescente, um comportamento agressivo, repetitivo, com intenção, né, de mobilizar um outro grupo a partir do que ele está fazendo, ou, enfim, de machucar propriamente o outro, a gente fala de bullying. Quando a gente fala de cyberbullying, a gente fala de uma versão do bullying que não é o bullying presencial, é a versão online, né, a versão virtual desse bullying, que tem as mesmas características. É agressivo, é repetitivo, é intencional num cenário que é virtual. Ou seja, que na nossa época, o bullying acabava ali na escola. Isso. Não tinha o celular, não tinha nada, não continuava. Hoje não. A criança ou adolescente sai da escola e isso continua por conta do cyberbullying. Mais ou menos assim. Das mídias sociais, né? Porque isso aí ganhou um exponente. Meu apelido era Bolinho na infância, Bolinho. Não sei porquê, mas botaram Bolinho, eu ficava puto, legal. Mas hoje, né? E aí, uma questão importante sobre o bullying é a questão da projeção. O que é a projeção? Eu sou um adolescente mal resolvido, ou problemático, ou que estou sofrendo questões que têm a ver com a minha vida, não tem nada a ver com a pessoa com quem eu estou fazendo bullying, mas eu projeto essas questões minhas internas mal resolvidas nessa pessoa que não tem nada a ver com ela, né? Na maior parte dos casos. Então, quando a gente fala de bullying, o bullying, gente, não é muito mais sobre quem está fazendo bullying do que sobre quem está sofrendo bullying. E no consultório isso aparece bastante, assim. E uma coisa que a gente desmistifica no consultório é justamente isso, de que o bullying que o adolescente sofre, ele diz muito mais de quem está fazendo o bullying, que é o buller, do que quem está sofrendo o bullying, né? E hoje, na série Adolescência, isso mostra bem, né? Só que como é que o pai vai saber qual bullying o filho está sofrendo? Como é que ele vai identificar isso? Porque hoje em dia o bullying é online, né? Então, assim, você nem sabe. Na série ele até fala, né? Tem a questão do coração roxo, vermelho. Tem pontos que são abordados na série que para mim era uma baita de novidade. Eu não tinha escutado falar da palavra incel, né? E dos significados das cores dos corações. Isso. Eu não sei. Isso. Eu acho que eu até em algum momento fiz alguma cagada. Então eu tô bem com minha esposa, eu só boto vermelho então, que é paixão. Pode ser. Só coloco vermelho, roxo eu nem sabia. Você conhece esse assunto e pode falar pra gente do que é essa palavra e do que são esses sinais aí? O adolescente ele tem uma dificuldade também de se comunicar com seus pares, que é o que a gente já estava falando antes. Então, para eles também está sendo difícil se comunicar uns com os outros. Tem muitos ruídos na comunicação também entre adolescentes. Então, eles acabam criando alguns códigos, né? A história do coraçãozinho roxo, por exemplo. O roxo diz de um sentimento profundo, de algo muito intenso, né?
quando se tem por alguém. Então, a maneira de comunicar, muitas vezes, essa intensidade no sentimento, essa profundidade, vem no coração roxo. O amarelo, uma amizade. Então, sei lá, se eu estou interessada em alguém, a pessoa manda um coração amarelo para mim e eu já sei que não é nada tão importante. Morno. O azul já tem mais a ver com essa coisa da lealdade, da confiança, enfim. O vermelho, paixão. Eles vão criando códigos, né, para isso. As red flags, né, as bandeiras vermelhas. Eita, ele é uma bandeira vermelha aí para mim, esse comportamento. Ah, amiga, eu já vi que era uma bandeira vermelha. Então, eles dizem muito para mim. Rê. Eles me chamam assim, a gente na consultório. Rê, tu não sabe. Quando ele fez isso, pra mim foi uma red flag. Red flag, a gente tem no mundo corporativo. Ou seja, foi uma bandeira vermelha. Foi algo que disse assim, olha, cuidado, é perigo. Cuidado com isso aqui, né? Então, eles têm essas coisas. Já atendi, por exemplo, uma menina que falava, ai, meu namoro acabou, eu tô péssima e tal. Rê, eu nunca mais vou usar o coraçãozinho verde do meu WhatsApp. Porque era o nosso coração. Era a maneira que eles se comunicavam. Ela e o menino com quem ela, enfim, tinha um envolvimento. Então, eles vão montando códigos. E pra gente que trabalha com adolescente para acompanhar, assim, tem que correr muito para acompanhar. Eles me ensinam muita coisa, inclusive, no consultório. Eu pergunto para eles. Eu nunca ouvi falar disso, o que é isso? E o incel entra nessa pauta também. E eu acho que a série mostra fortemente isso. Exatamente. O incel, ele significa que vem da sigla em inglês, né? Que é do celibato involuntário, né? Diferente do que um padre faz, por exemplo, né? Um padre vive um celibato, né? É um celibatário, mas é voluntário. Ele escolhe essa condição. Ele opta. No caso de muitos adolescentes, e aí tem uma discussão até sobre esse menino da série, ele ter autismo em algum nível, né? Porque existem muitos adolescentes que têm essa dificuldade muito grande com as habilidades interpessoais. Tem muita dificuldade de fazer uma leitura do outro, de entender os afetos no outro, de se relacionar, né? Eu escuto muito, por exemplo, eu falei tal coisa, mas eu fui inconveniente. Eu nem achei que eu estava sendo inconveniente. Então, está tendo uma dificuldade muito grande de ler esse outro, né? Então, eles acabam, muitas vezes, se isolando. Então, é um discurso que está sendo cada vez mais repetido. Olha, sei lá, eu estou com questões na minha sexualidade e, na dúvida, ou na minha angústia, ou na minha não resolução, na minha não segurança sobre a minha própria sexualidade, eu vou ficar sozinho. E eles começam a ter essa crença de modo muito real. Pra gente é como se fosse, vai passar. Daqui a pouco Mas para eles é a vida deles. Eu costumo dizer que o adulto, quando ele olha para a adolescência do outro, ele olha para a própria vida. Isso vai passar, é besteira, vai resolver. Mas para o adolescente é a vida deles. É como se fosse a gente agora. A gente agora, na nossa vida, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. A gente tem planos, perspectivas, expectativas, mas a gente não sabe exatamente. O adolescente, ele vive a adolescência... Pensa com a intensidade que nunca vai... Perfeito. Vive isso só com uma intensidade muito maior. Então, eu vou morrer, ninguém vai gostar de mim, eu vou ficar sozinho, vou viver esse incel, vou virar um incel. Agora eu sou dessa comunidade, eu sou desse grupo, porque eu não sou atraente, ninguém gosta de mim. As pessoas não olham para mim, então eu vou ficar nessa condição. E aí começa a ser um adolescente, em muitos casos, que se torna um adolescente frígido, que é um adolescente sem desejo sexual, sem desejo afetivo pelo outro. Um adolescente que se torna esse celibato de forma involuntária. Agora, veja bem, não tem curso para os pais para saber o que significa cada emoji desse. Não tem curso para os pais. Se não tem curso para os pais estão ficando cada vez, são pais com idade mais avançada. 30, 35 anos, 40. A diferença de idade é oceânica, né? O que fazer para acompanhar? Aí é daquela trinca que eu trouxe no início, né? De segurança, afeto e interesse. Segurança, afeto e interesse. Interesse. Pergunta para eles, né? Eu pergunto no consultório, porque eles falam que tá no hype, né? Eu falei, o que é que tá no hype? Aí eles trazem pra mim. No hype? No hype. Tô voando aqui. No hype é o que tá... Filhão, chegar em casa hoje, a gente vai bater um papo de hype, das red flag e tudo mais. Segura aí, Henrique. Tô chegando. O hype é o que tá na moda.
vamos dizer assim, né? São as trends, são o que tá, tá. que tá no... Um dia desse, meu filho, numa conversa no grupo da família, meu filho. A minha esposa perguntou alguma coisa, ele botou lá 3 letras a resposta. A minha mulher caiu na mexida e perguntou o que é isso. Oxe, tu não sabe não, foi como se fosse uma coisa do outro mundo. E eu não sabia também não, mas eu fiquei calado. Aí depois eu falei, bicho, mas o que é isso? Aí ele explicou o que era a sigla lá. Né? Tem essas coisas hoje que a gente tem que perguntar. Mas é interesse, né? É interesse, então tem de perguntar. É como quando você conhece alguém, que você pergunta da vida da pessoa, né? Você trabalha onde? Como é que você faz e tal? É interesse. Se tiver interesse, eles podem até aparentar um pouquinho resistentes no início, mas depois eles percebem que você está genuinamente interessado, eles vomitam, eles ensinam, eles trazem tudo para vocês. Muito do que eu sei, inclusive, eu aprendo exatamente com eles. Porque eu pergunto e eles me falam, né? Eu acho que esse negócio de adolescente, só contando uma experiência rápida, você tem, os filhos nascem da mesma barriga da educação, mas são completamente diferentes, né? Eu me lembro que meu filho, que é o mais velho, quando eu deixei ele na escola, ele achava que era mico, o pai chegava com uma... Aí ele já dava uma provocada. Era um e micão. estava criando um trauma no menino, que eu não sabia, né? Brincando, mas a gente cria alguns traumas e inconscientemente você não. Aí, vamos pegar no seu braço para levar na sala dele. Ele ficava... Já a minha filha, ela adorava quando eu ia lá na escola, lá brincava com as colegas dela. Já é diferente, entendeu? Então, assim, é engraçado. O terceiro episódio da série mostra um momento que, para mim, foi um dos mais fortes, assim, que é... Tem dois momentos impactantes na série, mas esse do terceiro, que é o momento que a psicóloga vai lá falar com ele, e que durante todo o período da série, o menino se mostra uma pessoa extremamente calma, muito tranquila, até no interrogatório inicial. Mas quando ele tá com a psicóloga, me chama muita atenção da agressividade dele em alguns momentos, das perguntas que são feitas para eles, um momento de incomoda ele. Ele bipolar, às vezes. Eu achei isso muito estranho. Então, assim, era no momento que perguntava sobre o pai, e na percepção dele era a coisa mais importante do mundo, e quando ele entrava nos assuntos relacionados à questão do incel e tal. E isso era muito agressivo. No consultório, quando você conversa com algum adolescente desse, você sente que em alguns momentos tem essa mudança de comportamento quando você entra em determinados assuntos, assim. E não é igual o filme, que o cara quase bate na... Só complementando, a gente estava até conversando antes E é a questão do pertencimento, né? Ele pergunta lá se a psicóloga gosta dele. Tem uma hora lá, né? É a questão de... Tem duas coisas importantes sobre esse aspecto que vocês estão trazendo. A primeira é justamente sobre isso, né? Ali na série, o acompanhamento que ela estava fazendo com ele era um acompanhamento muito mais jurídico. Né? Vamos colocar dessa forma. Investigativo. Então ele estava recebendo as perguntas muito mais como questionamentos do que como cuidado. Num cenário de cuidado clínico, que é o cenário de... Eu já trouxe o cuidado antes. No cenário clínico, que é o que eu faço no consultório, é o cenário de cuidado. Então, eu tenho muito cuidado com as perguntas que eu faço. No momento que eu faço as perguntas, o time da pergunta é muito importante no cenário clínico, que é diferente desse cenário aí da série, né? Eu não costumo vivenciar essas explosões no consultório. Por quê? Porque eu vou me aproximando, vou fazendo um vínculo, vou entrando ali, fazendo uma leitura de como é que aquele adolescente funciona, o que é que o afeta. Tem coisa que eu penso, eita, isso aí eu não pergunto de jeito nenhum agora. Até com adulto mesmo. Tem adultos que chegam para mim e eu penso, nossa, vai demorar muito tempo para eu perguntar sobre isso, para eu chegar nisso aqui. E às vezes a pessoa não suporta ter de lidar com determinados conteúdos, determinados assuntos, não suporta ter de falar. Porque quando a pessoa fala, ela também se ouve. Isso. Ela não está só falando para o terapeuta, ela está se ouvindo. Então, é difícil, muitas vezes, você entrar em determinados temas que são sensíveis. Então, no acompanhamento clínico, eu tenho muito cuidado, ensino também isso para os meus alunos, tanto de psicologia quanto de medicina também, que a gente precisa ter muito cuidado com as perguntas, as provocações que a gente faz. No consultório, a gente também provoca o paciente. Mas a gente precisa ter cuidado se aquilo vai desestruturar a pessoa, desestabilizar ou não. Nesse caso, ele se desestruturou, o menino, né? Ela tocou em pontos sensíveis. Ela provocou para aquilo, na verdade. Isso. Os gatilhos, né? Exato. Tem que ter cuidado com os que no cenário clínico, aquilo ali não deveria aparecer. Porque um cenário clínico é um cenário de cuidado, é diferente do aspecto investigativo.
Outra coisa que eu gostaria de pontuar, que é uma cena que viralizou, foi da cena da psicóloga depois de um dos atendimentos, que ela se desorganizou. Foi, ela ficou Ela ficou desestabilizada. Isso chamou a atenção. Eu estava com minha esposa assistindo e até comentei sobre isso. Eu acho que a pessoa mais afetada nisso tudo é ela mesma. A carga de coisa que vem para a psicóloga, a gente não entende. Por isso que você falou, você tem o seu momento de terapia, né? E a gente acha que como é que tem? Mas eu acho que é exatamente por essa carga de emoção e de coisas que ela recebe, eu acho que tem que ter o momento dela também. Também pelo ser humano ali, né? Ela Ah, tá vendo um adolescente, jovem, Me impressionou naquela muito. idade, completamente, né, desestabilizado, né? É isso para uma pessoa, para um profissional, porque o psicólogo é um ser humano. Sim. E ele vê que não pode ali fazer nada naquele momento porque ela, naquela situação, como você falou, ela foi lá para fazer uma investigação. Ela não poderia depois dar continuidade no tratamento, né? Pelo menos foi o que pareceu ali naquele momento. Tem uma coisa que é importante colocar nesse cenário, que é sobre a rotina nossa de trabalho, né? Que assim, aquela cena ali com ela desestabilizada, aquilo ali não é para aparecer na rotina do psicólogo. O nosso trabalho é técnico. Então, alguns alunos até brincam às vezes dizendo que eu sofria. Eu digo, não sofria, gente, é porque é técnica, né? Se você está ali fazendo o seu trabalho com técnica, você não sente essa carga que você estava falando, né? Então, quando eu vejo a cena e eu vejo essa cena viralizar e nos comentários, aí eu vou para os comentários. Aí nos comentários as pessoas ficam, o trabalho do psicólogo é muito difícil, quem cuida de saúde mental sofre muito. Gente, aquilo não é da nossa rotina, tá certo? A nossa rotina é uma rotina técnica. Então, a gente faz um trabalho terapêutico pessoal, toda semana eu tô lá na minha terapia, mas eu não tenho esse processo de, no final do dia, eu estar ali afetada, mobilizada, chorando, desestruturada com os atendimentos que eu fiz, porque o nosso trabalho precisa ser um trabalho técnico. Inclusive no cenário jurídico também. Claro que há casos e casos, né? Todo mundo é como vocês disseram, todo mundo é ser humano. Há algum momento em que a gente se afeta com alguma coisa, mas assim, que aquela cena que o filme retratou, aquilo ali não é da nossa rotina, porque o nosso trabalho é técnico. As perguntas que a gente faz no momento que a gente faz, alguma atividade que a gente faz junto com o paciente, uma reflexão que a gente propõe, uma provocação que a gente faz, é tudo num sentido técnico, tem um objetivo clínico. É como um cardiologista que passa um remédio para o seu coração, enfim, para o teu ritmo ali cardíaco dar uma estabilizada, ou passa um exame, ou pede algo, né? Por mais que ele veja que você pode estar no cenário de adoecimento e cardiopatia, mas ele está ali técnico. Ele está lidando com você como se ele estivesse lidando com alguém que está 100%. Então, o nosso trabalho também é um trabalho técnico. Ô, Renata, assim, vindo aqui para o mundo corporativo, hoje nós estamos trabalhando, convivendo com 4 gerações. Eu tenho de 70 a 80, 50, que é a nossa aqui, 30 a 40 ali, 20 e entrando a... Como é que... Qual a orientação, a dica que você dá para um líder hoje? Como ele gerenciar e tocar essas gerações hoje? Porque, né, eu vejo algumas pessoas comentando, não, quem tem que educar o pai em casa. Eu já penso diferente. Eu acho que o líder, ele também tem que ser um educador para essa turma jovem que tá entrando, né? Tem que ser psicólogo às vezes, tem que escutar mesmo e tem que orientar. O que é que você acha? Como é que a gente conduz como é que você vive entre essas gerações para liderar? Qual seria a sua dica hoje? Eu acho que primeiro é a comunicação, que é algo que a gente estava falando aqui desde o início. Precisa se comunicar, precisa acessar o que parece até inacessível, mas é acessível, né? Então, a gente precisa acessar uns aos outros, se comunicar. E logo depois de ter essa abertura com a comunicação, é identificar limitações e potências de cada geração. Então, cada geração tem... Nós vivemos um inconsciente coletivo, como diria Jung, né? Então, a gente compartilha algumas coisas dentro das nossas gerações. É natural, socialmente falando. Então, existem limitações
E existem potencialidades dentro das gerações. Então, o que um líder precisa, né, em linhas gerais, se eu pudesse trazer essa orientação, é justamente isso, é estabelecer um canal aberto de comunicação, uma estratégia direta sobre comunicação, como fazer isso virar rotina entre os colaboradores. E a outra coisa é identificar quais as limitações, o que é que essa geração aqui, o que é que esse grupo tem que é a dificuldade, que vai precisar de ajuda, e o que é que esse grupo tem enquanto potência. Né? Porque se você tem uma geração que já cresceu sobre toda essa égide tecnológica, é uma geração que tem suas potências. Isso. Né? E você vê as empresas investindo, né? Elas têm um departamento de RH, que tem psicólogos agora, que antes a gente não tinha isso, né? Você vê que as empresas estão se movimentando. Na série, tem duas cenas que para mim foram assim impactantes. A final, quando ele coloca o ursinho de pelúcia na cama e cobre, que ele chora pra caramba o pai, aquilo ali pra mim foi... Onde foi que eu errei, né? Eu me acabei naquela cena ali. Ele é a mãe, né? Ele é a sou esposa. besta pra essas coisas, eu choro pra caramba. E num dos momentos que aí me fez lembrar nessa hora, meu filho mais velho hoje, eu me lembro quando ele era adolescente e tal, eu me lembro que eu fazia algumas perguntas pra ele que eu sabia que na resposta dele ele tava mentindo pra mim. Não era nada do outro mundo, eram coisas bestas, mas eu percebia e não entendia o motivo pelo qual da mentira, até porque eu tinha uma tratativa com ele muito tranquila. E na cena onde o pai está do lado do filho, na sala do interrogatório, o filho tá com o cara que ele mais idolatra no mundo, que ele mais confia no mundo, e o pai olha no olho dele e pergunta assim, se aconteceu, me diga agora. Eu me arrepio, cara. E ele não diz a verdade. Que dificuldade é essa de não falar essa verdade para a pessoa que ele mais confia na face da Terra? Mas eu quero dar uma provocada ali. Além de ter um nível de psicopatia do menino, não. Ali, porque ele frio daquele jeito, pra ele... Pois é, eu quero dar uma provocada aqui. Exatamente. Como é que ele olha pro pai dele ali? Essa é a pergunta que eu mais queria fazer, cara. Aí porque aquela cena me chocou muito. Ele tá ali no ambiente, olhando pro filho. Ele demora na pergunta. E assim, tipo, eu juro, quando eu tava dizendo que ele vai falar agora. Eu até achei naquela hora ali que o menino não tinha. Não foi o menino, não foi ele. Não, pelo entendimento, eu sabia que tinha acontecido, eu acho que é agora que ele vai falar. Mas não. Pai, aconteceu. E ele mente, ele não diz a verdade. Ali eu fiquei na dúvida se tinha sido ele mesmo. E aí vai essa pergunta. Por quê? Sim. Sobre essa história da psicopatia, tá rolando um burburinho na internet, né? Porque tem gente que tá levantando essa bandeira de que ele seria um psicopata, um sociopata. Tem gente que levanta a bandeira do autismo, de que ele teria algum grau de autismo. Então, é algo que é passível de avaliação, né? Não é algo que, enfim, que eu colocaria de uma forma mais diretiva. Mas tem um movimento que é muito difícil quando a gente trata com adolescente, que é você separar o que é dessa personalidade que está se desenhando, né? E porque quando a gente fala de personalidade, a gente fala de algo que fecha ali no início da fase adulta. Então, é muito difícil, tanto que tem muitos adolescentes hoje que são diagnosticados com transtorno de personalidade, mas assim, quando a gente acompanha esse diagnóstico, já acompanhei o diagnóstico de alguns pacientes meus, é uma coisa que é muito trabalhada, porque a personalidade, né, a ser desenhada, isso é já no início da fase adulta. O adolescente, ele está se desenhando, ele está se identificando, construindo essas identificações. Ele ainda está se ajeitando na cadeira, digamos assim, para sentar. Então, é muito difícil a gente saber até que ponto é algo dessa personalidade, né? E até que ponto é algo do que eu estou passando, da pressão, né? E o filme, uma série traz isso de uma maneira muito, muito rica. Porque é uma batalha, assim, milenar na saúde mental, e eu creio que ainda vai continuar sendo. O que é inato, o que é adquirido, né? Isso é da personalidade dele, ele fez ali deliberadamente, ele faria em outro cenário, não sei. Ou se ele fez porque ele estava sob a égide daquela pressão, ele estava vivenciando aquela situação, né? Mas o fato é que muitas vezes a mentira, ela aparece como uma maneira de adaptação social, um recurso para se adaptar socialmente.
Então, muitos adolescentes trazem isso até no consultório mesmo. Eu menti, eu nem sei porque eu menti. Mas a gente percebe que inconscientemente era uma necessidade de ser aceito, de se adaptar. Então, nesse momento do filme, tem um pouco disso, né? Dessa duplicidade. Ou ele pode ser alguém frio realmente, mas ele também pode ser um adolescente que está ali e não quer não corresponder à expectativa daquele pai. Né? Ele quer corresponder à expectativa do que é esperado sobre ele. Porque no fundo, mesmo com essa distância, eu acho que o filho, você falou, ele quer corresponder às expectativas do pai dele, né? Gente, a gente tá se aproximando, não parece, mas a gente tá aqui praticamente quase 2 horas batendo papo e a gente não percebe. É engraçado isso. Quando a gente começou essa ideia, a gente não tinha noção de que isso acontecia. Não, eu acho que vamos inventar mais perguntas para o tempo. Não, cara, a coisa vai rolando assim. Quando a gente olha pro relógio aqui, tá batendo quase 2 horas. Vai ter que chamar a Renata. Vai de novo, vai ter outro assunto. Mas assim, fica uma dica, a gente tá se aproximando do final, mas fica uma dica aqui até para Netflix. Vou dar uma dicasinha aqui. Até agora a gente só olhou toda a minissérie do ponto de vista da família do assassino, né? Do menino lá. E o ponto de vista da menina que perdeu a vida, como é que essa família tá? Essa é a próxima parte da série. Escuta o que eu tô falando. Pode ser que isso aconteça. Como é que tá o outro lado disso que aconteceu? Fica aqui a dica. E, Roger, uma pergunta final aí para Renata. Doutora Renata, se você pudesse dar um conselho para essa geração aí, qual seria que está crescendo? Qual seria o conselho que você daria para os adolescentes? Para os adolescentes que estão nos assistindo, né? Eu acho que busquem mais seus pais, né? Busquem mais seus amigos, busquem mais seus professores, busquem mais as pessoas, né? Então, às vezes eu não tenho um vínculo tão importante, tão bonitinho com o meu pai, mas às vezes eu tenho uma outra pessoa com quem eu tenho esse vínculo, esse afeto um pouco mais estabelecido, fortalecido. Busquem as pessoas. Eu acho que a minha grande preocupação hoje como profissional da área que cuida de adolescentes, que forma profissionais também para cuidar de adolescentes, eu acho que é com esse isolamento da adolescência. A gente tem uma adolescência que está isolada, estigmatizada e isolada. Ao mesmo tempo, com tantos amigos, rodeado de tantas pessoas, mais sozinha. Exato. Então, conversem com as pessoas, né? Falem. Não precisa falar de coisas que são muito íntimas para vocês, mas assim, conversem, tragam suas questões, se relacionem, ouçam também os outros, né? Quem pensa diferente também, é um jeito de aprender. A minha grande preocupação hoje, e também fica o recado para os pais, se comuniquem com seus filhos, deixem o canal de comunicação aberto, sabe? Eu acho que quando a gente se comunica, a gente identifica sinais de risco, não só para crises, ou para intercorrências em saúde mental, mas a gente fortalece também as nossas identidades, né? A gente constrói uma sociedade melhor quando a gente se comunica melhor. O tio Rogers e o tio Erickson, estamos aqui também, né? Se quiserem compartilhar alguma dor, né, com a gente. Esse negócio que ela está falando, há muitos anos atrás, participei de um evento relacionado à tecnologia e era só tecnologia o tempo todo. Eu acho que 5 anos após a gente participou do mesmo evento e todos os assuntos abordados estavam relacionados a fazer com que as pessoas interagissem mais entre elas e esquecessem a tecnologia. E era um evento de tecnologia, então existe esse, vamos dizer, apelo mundial para que as pessoas se conectem mais presencialmente, pessoalmente. E, inclusive, antes de vir para cá, eu estava assistindo o repórter hoje pela manhã, lá em Piripiri, no Piauí, tem uma escola que tirou, né, o celular, porque fazem o quê? 3 meses que não está proibido o celular na sala de aula. E nos intervalos, eles estão fazendo concurso de forró. Rapaz, nega, já vê a festa, dança, aí ganha R$50, ganha um casal. Uma festa danada. Eu falei, voltou a se conectar as pessoas. Bacana, achei a ideia. Renata, onde as pessoas te encontram? LinkedIn, Instagram, seja onde é que as pessoas... uma consulta com a doutora, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? No Instagram, né? Renata Ramos, Psicologia, tudo juntinho. E
E lá tem um cartãozinho com as informações de telefone, né? Eu atendo no Rio Mar Trade Center e atendo também online. E fica aberto também o canal para, caso alguém queira tirar alguma dúvida, né? Convidar também para a gente discutir alguma coisa, a gente tá aí disponível. Ok. Pessoal, curta lá o nosso canal, compartilha, vai lá, se inscreve, escreve lá. Se tem pergunta para Renata lá, se não achou ela, manda para a gente que a gente manda para ela. Mas a gente está muito feliz com o que aconteceu hoje aqui, muita coisa legal foi conversada, tirou muita dúvida, ajudou muito. E quem quiser deixar pergunta lá, não esqueça lá dos brindes de Roger, lá da Limpar, vai lá e comenta lá, a gente vai ler todos os comentários e depois vai escolher os melhores e entrar em contato com E vocês. os 3C? Os 3Cs, quais são? Quais são os 3C? Curtir, Curtir, compartilhar e comentar. e comentar. É isso aí. Se não gostou, deixa lá. Deixa lá, não tem problema não. A gente não vai Se agradar gostou, todo mundo, compartilha e curte. É isso aí. Moçada, até o próximo. Obrigado. Obrigado. Valeu. Um abraço.